Considerando que este curso é para aprender a programar em PHP e partindo do pressuposto que existirão várias pessoas que estão a ter o contacto com o PHP pela primeira vez, eu não poderia deixar passar em claro esta questão de que o que é, afinal de contas, estar o MySQL a funcionar. O que é que isto significa na prática? O que é que isso é, basicamente? É um conteúdo que eventualmente pode não ser muito interessante para alguns programadores que já tiveram contacto com o MySQL e que já vieram aqui a esta playlist ou este curso apenas para ver quais são as novidades do PHP 8, mas uma vez que tudo isto se transformou numa playlist mais completa sobre o PHP em geral, eu vou explicar isto de uma forma mais ou menos parcimoniosa, isto é, com alguma calma, para que toda a gente perceba o que é que nós estamos a falar. Eu chamo também a atenção, no entanto, para estes programadores mais experientes, que eventualmente vai haver um ou outro conceito que eles achavam que era mais ou menos simples e afinal de contas tem mais do que se lhe diga, ok? Então fiquem atentos porque temos vídeos curtos para falar sobre estas matérias. Bom, em primeiro lugar, toda a gente que está a acompanhar este curso sabe que eu instalei uma aplicação que contém um conjunto de ferramentas que permitem então o desenvolvimento de aplicações em PHP ou websites. Ora, esta ferramenta que eu aqui tenho, que é o Laragon, é muito semelhante ao Champ ou o AMP Server ou outras eventualmente que vocês possam encontrar. O que é que são estas aplicações? Elas permitem, na sua essência, fornecer um conjunto de ferramentas e serviços que, quando ativados, transformam o nosso computador temporariamente, entre aspas, num servidor web. Ora, quando nós falamos de conectar o PHP ao MySQL, nós estamos na prática a dizer que vamos necessitar de um servidor que consiga interpretar PHP e, simultaneamente, um servidor de MySQL. Então é muito comum, quando nós arrancamos aqui o Laragon e fazemos aqui um Start All, iniciar tudo, que apareçam aqui estas duas entradas, Apache ou o Nginx, por exemplo, e o MySQL. Ora, o Apache ou o Nginx são os serviços que correm no servidor de Linux que permitem dar resposta aos requests que são feitos. Quando nós pedimos um determinado endereço de internet ou a execução de um determinado script, o Apache vai receber essa informação e vai perceber, ok, isto é PHP, vamos enviar isto para o interpretador de PHP, o PHP vai fazer a interpretação, vai devolver os dados em HTML, vai devolver os ficheiros estáticos de HTML, CSS, etc. E é o Apache que vai dar a resposta ao nosso browser. Pelo meio, se houver a necessidade do nosso PHP comunicar com o MySQL, o que é que está aqui a ser executado na realidade? Bom, não é nenhuma aplicação com um executável, não existe esse conceito. É de facto um serviço que se transforma ou que se materializa num servidor de bases de dados, a funcionar obviamente num servidor web, e que na prática nos permite criar e colocar lá dentro um conjunto muito vasto de bases de dados, ok? Então, quando nós criamos aqui este MySQL e nos ligamos a ele, nós não nos vamos ligar apenas a uma base de dados. Temos a possibilidade de lá ter dentro, inclusive dentro do mesmo servidor, várias bases de dados a alimentar diferentes aplicações. Então, este conceito é muito importante. Depois há aqui alguns conceitos relacionados com versões. Vocês podem reparar que esta versão é 5.724, é uma versão já bastante antiga, porque à altura em que eu estou a fazer este vídeo, a versão mais recente do MySQL já vai na versão 8. No entanto, esta versão é, eu diria que, mais que suficiente para a esmagadora maioria das operações que vocês vão ter que fazer com o MySQL. E ela continua a estar presente nos servidores quando vocês compram hospedagens, etc. Portanto, se desenvolverem com esta versão, vocês não vão ter depois grandes problemas de retrocompatibilidade se forem para um servidor que tem uma versão mais avançada do MySQL. É depois importante perceber também, iremos ver isso depois com mais calma durante os próximos vídeos, que quando nós estamos a desenvolver uma aplicação que tem acesso a banco de dados, nós não podemos apenas depender do nosso PHP para fazer essa gestão. Nós temos que, por exemplo, criar a base de dados e para isso usamos habitualmente algumas ferramentas ou alguns softwares que estão instalados ou que muitas das vezes, na maior parte dos casos, fazem parte destes pacotes do Champ, Laragon, o AMP Server, etc. E que nos permitem ligarmos-nos ao nosso servidor de MySQL, que neste momento está ativo, e que permitem fazer a gestão. O que é a gestão do nosso servidor? É criar bases de dados, apagar bases de dados, adicionar tabelas às nossas bases de dados, verificar se os registros que nós estamos a inserir a partir do PHP estão a chegar à nossa base de dados de forma correta e até
inserir registros manualmente dentro da base de dados, dentro dessa aplicação, e depois ver no PHP como é que esses registros aparecem. Ora, no caso do Laragon, ele tem por padrão associado a uma aplicação que eu acho muito interessante, que é o ADSKL. Quando vocês clicam aqui em Database, o que vai acontecer é ele vai abrir aqui uma aplicação, que é uma aplicação neste caso desktop, ok? E que na prática nos vai permitir ligar ao meu servidor. Ele já vem configurado aqui com uma sessão, não vamos agora olhar para isto, nem vamos agora querer perceber o que é que isto significa, iremos ter a oportunidade de falar nisso mais à frente. Quando eu clico aqui em abrir, o que é que vai acontecer? Pelo facto do meu servidor de MySQL estar a funcionar, ele abriu aqui uma interface que me permite ver logo aqui quais são as bases de dados que existem. Estas aqui já vêm instaladas automaticamente com MySQL, mas depois onde eu posso acrescentar, criar novas bases de dados, por exemplo, ok? Adicionar base de dados ao meu servidor. Reparem o que é que acontece se eu agora parar este serviço. E para parar este serviço do MySQL, bastará eu clicar com o botão do lado direito do mouse, ir aqui à opção MySQL e fazer aqui um Stop MySQL. Reparem que o serviço vai desaparecer dali e neste momento eu consigo desenvolver aplicações com PHP, porque o Apache encarrega-se de dar resposta a isto, mas no entanto se eu me quiser ligar à minha base de dados, reparem, o ADSKL, que é uma aplicação desktop, vai abrir, ele não sabe ainda se o meu servidor está disponível ou não está. Quando eu clicar aqui em abrir, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a tentar ligar-se ao meu servidor de MySQL e vai dizer que não foi possível, ok? Não foi possível conectar-se ao MySQL Server. E não confundir isto com o Microsoft SQL Server. O Microsoft SQL Server é um outro sistema de gestão de base de dados que cria um outro tipo de servidor, etc. Não, aqui é o servidor de MySQL. Eu agora só posso confirmar e não tive a ocasião de estabelecer uma ligação correta. No entanto, se eu agora voltar a iniciar, eu posso fazê-lo clicando com o botão direito do mouse, ir aqui ao MySQL e iniciando o servidor, okay? E ele é praticamente de início automático. O que vai acontecer então é que eu já consigo ter acesso a isso. No entanto, é importante perceber o seguinte: existe a possibilidade de vocês se ligarem com outro tipo de aplicações. Neste caso, uma aplicação desktop, que é muito boa para vocês desenvolverem localmente, mas quando vocês vão transferir a vossa aplicação para um servidor web, tradicionalmente a aplicação que vocês vão encontrar com maior frequência é uma aplicação designada por PHP MyAdmin. E no caso concreto do Laragon, ela não existe, apesar de estar aqui identificada, ela não vem dentro deste package, mas nós podemos instalá-la e vamos ver como fazê-lo no próximo vídeo desta série. No entanto, esta versão PHP MyAdmin é ela própria uma aplicação criada em PHP. Daí que quando vocês estão dentro de um servidor web, o que acontece é que vocês vão conseguir ligar-se ao vosso servidor de MySQL, na vossa hospedagem, e através desta aplicação e não do ADSKL, porque como é óbvio o ADSKL é uma aplicação que corre em ambiente Windows, enquanto o PHP MyAdmin, feito em PHP, vai automaticamente ser executado dentro de um servidor que está preparado para ler PHP. No próximo vídeo nós vamos ver como adicionar o PHP MyAdmin aqui ao Laragon.